Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler do verso 1 até o verso de número 30. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, podem sentar. E assentados, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te amamos, Senhor, e queremos expressar, Senhor, o nosso amor nesta noite, a nossa gratidão pela obra que o Senhor tem realizado em nosso favor, a obra da redenção em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho, pelo nosso Salvador bendito, pela segunda pessoa da Trindade Santa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a fonte de Jacó, a água viva, aquele que nos conduz à tua presença, nos reconcilia contigo. Somos gratos por ele, Senhor. Essa é a razão, ele é a razão
da nossa vida, da nossa existência física e principalmente da nossa existência espiritual, o direito que o Senhor nos deu de viver para sempre contigo, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e que de nós mesmos nós não temos nada para te oferecer, Senhor. Nós não temos justiça própria. Mas confiados em Cristo é que nós nos reunimos com o nosso coração cheio de gratidão, de alegria, é verdade, com temor e tremor também diante de Ti, porque Tu és aquele que sonda mentes e corações, Tu és aquele de quem nenhum homem pode se esconder. E assim, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Conhecemos a nossa pequenez, a nossa total dependência e necessidade do Senhor, que é autoexistente, que é todo-poderoso e que condescendeu em habitar no meio de homens pecadores. E tem feito isso por meio da Tua igreja, por meio do ensino da Tua palavra, Senhor. Sê conosco neste momento, aceita a nossa adoração, que os nossos cânticos sejam agradáveis ao Senhor e que neste momento de pregação, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude, me auxilie, de tal modo que a Tua palavra seja anunciada, Senhor, com verdade, com acuracidade, com simplicidade também, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a salvação dos perdidos. Abençoa, Senhor, a todos aqui presentes, a todos os irmãos, aqueles que nos visitam, desde o menorzinho, Senhor, desde a mais novinha criança até o mais idoso, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando a todos, que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida no coração dos Teus servos. E aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, alcance, Senhor, salva, como o Senhor fez com Nicodemos, como o Senhor fez com a mulher samaritana, e como o Senhor fez conosco também, porque outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não íamos ao Senhor, não orávamos a Ti, mas o Senhor de forma graciosa nos alcançou, nos salvou, nos concedeu o Teu Espírito, e hoje nós podemos Te adorar, Senhor, na Tua presença, podemos Te adorar direcionados pelo Teu Espírito e iluminados pela Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Abençoa-nos, olha também para os enfermos, para aqueles que têm experimentado lutas e adversidades. Cuida deles, Senhor, por favor, em nome de Cristo é que nós choramos. Amém. Não muitas vezes, mas aqui e ali eu gosto de assistir alguns programas de entrevista. E semana retrasada, acho, estava vendo a entrevista de uma mulher famosa e que ela dizia que tinha se casado mais de 5 vezes. O entrevistador até brincou, né, porque na sociedade ímpia e pagã em que vivemos, o pecado é motivo de piada. E o entrevistador brincou ali e a mulher simplesmente banalizou o fato de ter se desfeito de casamento de forma como se fosse algo banal. Para nós que conhecemos a Escritura Sagrada, nós nos espantamos sim, em um certo sentido, pela forma como a iniquidade tem sido desenfreada, né, no mundo todo, como os homens cada vez mais se afastam do Senhor e não querem o Senhor, e querem satisfazer os seus próprios desejos, ignorando a revelação que Deus faz acerca de si mesmo e acerca de nós também. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as Escrituras apontam para isso. A Bíblia nos ensina que haveria um tempo, e neste tempo nós vivemos, em que a iniquidade seria cada vez mais proliferada e que os homens seriam cada vez mais rebeldes, amantes de si mesmos, sem o conhecimento de Deus, pérfidos, enfim. E
A Bíblia Sagrada também nos ensina que há dois grupos de pessoas no mundo. O apóstolo João, autor deste evangelho, na sua epístola, ele nos diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, fala da mesma realidade, mas usa linguagem diferente. Ele fala de homens espirituais, homens que têm a vida nas mãos do Senhor e que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Esses são os espirituais. E Paulo apresenta os ímpios ou filhos do diabo, na linguagem do apóstolo João, como homens naturais. Ele diz assim: nós não temos recebido, ele fala em nome dos apóstolos, e de forma específica, de forma geral, em nome dos cristãos. Ele diz: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. São os crentes. E ele apresenta os incrédulos, dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu dizia, há dois grupos de pessoas no mundo. Os espirituais, aqueles que nasceram do Espírito Santo, e os naturais, aqueles que seguem o rumo da sua própria vida, que nada entendem do Evangelho. Aqui, na igreja, olhando para os irmãos, vejo que a maioria, obviamente, é membro da igreja, e eu parto do princípio que nós, como membros da igreja, e tendo sido alimentado pelo Senhor durante a nossa trajetória cristã, nós nos encontramos no grupo dos espirituais. Mas vejo também que há pessoas que ainda não são membros da igreja, que nos visitam, pessoas que ainda não têm tomado uma decisão, não é, a Cristo, ou uma decisão de se tornar membro oficialmente de uma igreja ou desta igreja. E a pergunta que eu faço é, a todos, de uma forma geral, em qual grupo você se encontra? Dentre os espirituais ou dentre os homens naturais? Como é que você lê a sua própria vida? Porque Deus nos dá essa capacidade também de nos avaliarmos. É o que fazemos a cada primeiro domingo de cada mês, quando ouvimos o Senhor Jesus falar por intermédio do apóstolo Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Então, é nesse sentido que eu faço a pergunta. Examinando a si mesmo, você se encontra, à luz da Escritura, você se encontra em qual grupo? Dos espirituais ou dos homens naturais? Nós só podemos ter a plena certeza da nossa resposta se nós olharmos para as Escrituras e se nós aprendermos com o que Jesus Cristo nos ensina nas páginas da Bíblia Sagrada. Nós temos aprendido aqui no Evangelho de João a dádiva que Deus nos tem dado, que é o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos acesso à vida eterna. E domingo passado nós começamos a estudar o capítulo 4 do Evangelho de João. Aqui neste capítulo 4, nós ainda temos o que João tem como objetivo, que é apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele está apresentando ao Senhor Jesus Cristo a partir do versículo 19 do primeiro capítulo. No final do capítulo 4, o apóstolo João encerra o que os estudiosos chamam de apresentação e passa a nos trazer, no capítulo 5, a oposição dos judeus, que constantemente estão aparecendo aqui no Evangelho de João. A partir do capítulo 5, Cristo irá enfrentar diretamente os judeus, os seus opositores, pois Cristo, quando vem a este mundo e quando encarna na segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa, Deus condescende, vem em carne, o Senhor Jesus Cristo vem, irmãos. Nós temos que entender isso no Evangelho de João. Ele vem ensinar, ao mesmo tempo que o Evangelho é para todos os povos, para todas as nações. E fazendo isso, o Senhor Jesus Cristo ia diretamente contra os judeus, que se achavam um povo exclusivo, uma nação exclusiva
por um entendimento equivocado da revelação do Antigo Testamento. Domingo passado, eu estive considerando com os irmãos os 6 primeiros versos. Eu li os 30 primeiros versos, li hoje novamente, porque os 30 primeiros versos nos trazem o diálogo, o conhecido diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Depois, mais adiante ainda, no versículo 39 até o versículo 42, a evangelização da mulher samaritana. Depois de ela ter encontrado a Cristo e ter tido os seus olhos abertos, ela vai até os homens da sua cidade e então evangeliza aqueles homens, e aqueles homens vão até Cristo, que é o que nos indica o texto. Enquanto João nos traz essa conversa e a evangelização, ele nos fala ainda sobre o ensino que Cristo dá acerca da ceifa e os ceifeiros, nos versos 31 a 38. Do verso 43 a 45, Jesus volta para Galiléia, os homens creem em Cristo, e no final do capítulo, a cura do filho de um oficial do rei, como nos mostra a nossa versão aqui. Bom, os 6 primeiros versos do capítulo 4, ainda como nós vimos no domingo passado, e chamei a atenção dos irmãos, para a realidade que João nos conduz. Nos 6 primeiros versos, João nos deu o contexto, nos localizou ali para apresentar o diálogo que tem o início no versículo 7. E o que eu destaquei no domingo passado, tratando dos 6 primeiros versos e dando o título de Fonte de Jacó, ou Poço de Jacó, foi o fato de que Jesus, ou Deus, preparou toda a cena como Deus da providência, para que Jesus então fosse até aquela região e começasse ou travasse um diálogo com vistas à revelação que ele faria àquela mulher de Samaria. Nada ocorre por acaso. Jesus vai até Sicar, ou Siquém, como é apresentado em Gênesis, ali uma região exatamente em Samaria, uma região cananeia, onde habitavam os cananeus, e Jesus vai até ali, se senta próximo de um poço, exatamente do poço de Jacó, para ensinar aquela mulher que ele é a fonte de Jacó. Ou, agora, olhando para os versos 7 a 18, que são os versos que eu vou considerar agora à noite, e vou considerar sobre o tema. Jesus se apresenta aqui como a água viva. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para 2 questões. Primeiro, que Jesus pede água para a mulher, nos versos 7 a 12. E nos versos 13 a 18, ele se revela à mulher, ele começa a se revelar para a mulher. A partir do versículo 19, ainda no diálogo em diante, o Senhor Jesus falará acerca da adoração, acerca da real adoração, ou da verdadeira adoração, ou como um homem pode cultuar a Deus, como um homem pode se aproximar do Senhor Deus, qual a forma que Deus mesmo estabeleceu. É Cristo quem revela esse fato a nós. Então, mas primeiro, como eu disse, chamando atenção aqui a partir do verso 7, para os irmãos, a realidade de que Jesus pede água à mulher. O que nós temos aqui é a informação de que quem se aproxima de Jesus Cristo, ele havia ido até a região de Samaria, e ele indo até aquela região, quem se aproxima dele é uma mulher samaritana. Eu disse domingo passado que a região de Samaria está exatamente, qualquer mapa, se tiver na sua Bíblia, você vê, ao sul está a Judéia, ao norte está a Galileia, e bem no centro está Samaria. E Jesus vai até aquele local, e então quem se aproxima dele é uma mulher daquela região, uma mulher samaritana. Veja que o objetivo do apóstolo João é dar, como toda a Escritura, é dar destaque à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum nome da mulher é mencionado aqui. É apenas uma mulher samaritana. E isso nós entendemos também, porque o nome dela é oculto, pela própria questão política, religiosa, questão social aqui. E nós temos que conhecer esse pano de fundo para entender bem
o diálogo que Jesus trava com esta mulher aqui. O que acontece, irmãos, é que os habitantes de Samaria, eles não eram considerados pelos judeus como sendo judeus. Na sua origem, sim, eles eram filhos de Jacó, descendentes de Jacó. Mas os judeus não consideravam os samaritanos como judeus, como israelitas. Eles viam os samaritanos ao mesmo pé de igualdade que eles viam os gentios, os publicanos, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, embora, repito, os samaritanos tivessem a sua origem natural, sim, em Jacó. Parece até que Jesus mesmo não via os samaritanos como judeus. Eu li no domingo passado, Mateus capítulo 10, versículo 5, onde Jesus, no início do seu ministério, ordenou que os seus discípulos pregassem aos perdidos da casa de Israel e que não fossem pregar aos publicanos e aos samaritanos. Parece até que Jesus, mesmo, em algum sentido, não viu os samaritanos como judeus. Ele é um judeu, parece que naturalmente ele não via como judeus, como verdadeiros adoradores. Entretanto, o capítulo 4 do Evangelho de João nos mostra o plano eterno, o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo de uma forma geral e o plano específico para os samaritanos, ou mais específico ainda para essa mulher samaritana. Porque o texto nos mostra que é Cristo quem toma a iniciativa. Como em toda questão de salvação, é Deus quem toma a iniciativa. Porque a Bíblia nos ensina que o homem, por si só, não pode vir a Deus. Todo homem vem morto nos seus delitos e pecados. Todo homem vem incapacitado. Todo homem é incapaz por si mesmo de ir a Deus. Se alguém lhe ensinou algo contrário a isso, ensinou errado. Se alguém diz que o homem pode por si só ir até Deus, isso é um engano. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão mortos. Todos não têm Deus. Essa foi a consequência do pecado de Adão. Como todo descendente de Adão, o homem não pode ir a Deus por si só. Pois é Cristo, então, que toma a iniciativa. É Cristo quem vai até aquela região, como já disse, se senta junto ao poço, no verso 6, vimos no domingo passado, e aqui ele trava a conversa com a samaritana no versículo 7. No versículo 8, nós lemos que Jesus estava sozinho. E eu disse isso domingo passado também, que o plano específico de Cristo é que ele mesmo se revele aos samaritanos. Talvez essa tenha sido a razão por que em Mateus 10:5 Jesus proibiu que os seus discípulos fossem até os samaritanos, porque ele mesmo, como Deus Todo-Poderoso, encarnado é verdade, humilhado é verdade, mas ainda é Deus Todo-Poderoso, é 100% Deus, 100% homem, e ele mesmo quer se revelar a essa mulher, que é considerada como um componente de um povo de segunda classe, não é? Pelos próprios judeus, como já foi mencionado. Cristo, então, se revela à mulher, só que a mulher, ela não sabe quem está falando com Cristo. Porque essa é a realidade de todo homem, de toda mulher que ainda está nos seus delitos e pecados. Quando nós estamos sem a capacidade de enxergar as coisas espirituais, quando nós ainda nos encontramos na condição de homem natural, nós não discernimos quem é Cristo. É só quando o Espírito Santo atua no nosso coração, não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? Olha, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer do alto, é necessário nascer de novo. Porque um homem natural não discerne. É por isso que alguns homens ouvem o Evangelho e ainda não têm a vida mudada, porque o Espírito Santo ainda não operou na vida daquele homem, daquela mulher. É necessário que o Espírito atue. Por isso nós oramos constantemente por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, pedindo a Deus que Deus opere no coração desses homens. Essa mulher não sabe com quem ela está falando. No verso 9, ela diz à mulher samaritana, como sendo tu judeu, o verso anterior mostra Cristo pedindo água, e ela diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos.
qual era o problema entre os judeus e os samaritanos. Eu disse aos irmãos, os judeus não consideravam os samaritanos como povo escolhido, como verdadeiros israelitas. E a briga entre os samaritanos e os judeus, ela tem o seu início, eu não vou ler aqui, talvez eu leia no domingo que vem, que será o assunto mais da adoração, quando Cristo vai ensinar a mulher que ele busca verdadeiros adoradores. Mas só para que os irmãos compreendam, ainda que de forma embrionária aqui, a origem da briga desses dois povos, o reino do norte e o reino do sul, né? Israel e Judá, Israel era o reino do norte, começa lá no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. No capítulo 17 do segundo livro dos Reis, ainda mais briga entre esses povos. Há uma divisão de reinos ali no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. Nós podem ler depois em casa, vão ver que há uma divisão. Ali é a origem. Reino do Norte e Reino do Sul. No capítulo 17 do segundo livro dos Reis, há mais, agrava mais a briga daqueles povos. Isso é no ano 700 a.C. 700 anos antes de Cristo é que ocorre mais ou menos essa peleja. Depois, na época de Esdras e Neemias, ainda se acirra mais a questão entre eles. E até a época de Jesus, 700 anos depois, ainda havia rivalidade entre o reino entre o povo, não mais reino agora, todos estavam sob o império romano, mas havia ainda a rivalidade dos descendentes naturais de Jacó, que estavam em Samaria, e os descendentes naturais de Jacó, que estavam na Judéia. E, para provar aos irmãos que ainda havia rixa, há uma narrativa intrigante em Lucas. Lucas, no capítulo 9, nós podem abrir, no verso 51, nós lemos: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, isto é, Cristo, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Isto é, Cristo envia mensageiros. Indo eles, os mensageiros de Cristo, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam. Os samaritanos não receberam os discípulos de Cristo, judeus. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então os samaritanos não quiseram dar apoio aos judeus. E aí no verso 55, nós lemos: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Vejam essa cena. Percebam essa cena aí. Samaritanos e judeus, samaritanos e israelitas, né, nesse contexto aqui, brigando a ponto de judeus com Cristo encarnado, Deus encarnado, externarem o desejo pecaminoso de destruir aquele povo. Isso ocorria também lá no Antigo Testamento. Jesus, irmãos, voltando ao texto aqui de João 4, Jesus, contudo, é o que começa a se revelar à mulher. Ele toma a iniciativa. E ele quer mostrar exatamente esse plano de salvação, como ele havia revelado a Nicodemos. Só que qual é a diferença? Mencionei isso domingo passado também. Qual é a diferença entre Nicodemos e a mulher samaritana? É que Nicodemos é um membro que tem honra dentro de Israel. Ele é um dos fariseus. Ele é um dos líderes religiosos. E a samaritana é uma mulher samaritana. É uma mulher de segunda classe sob a ótica dos judeus. E é uma mulher imoral, como nós vemos aqui nesse diálogo. Mas eu dizia, Jesus começa a se revelar a ela. Ela fez a pergunta: como tu, homem, era questão cultural, um homem para se dirigir à mulher não era coisa simples, e ainda mais um judeu se dirigia a um samaritano. Então ela se espanta e pergunta ao Senhor Jesus, não é? Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim? Como tu podes pedir água a mim?
Os judeus, como eu disse aos irmãos, não consideravam os samaritanos como povo de Deus, e como era característica também, como era peculiar aos judeus nessa época, eles eram muito ligados à religião externa e a ritualismos, ou a rituais religiosos. Os judeus chegavam ao cúmulo de achar que os samaritanos podiam contaminar os judeus caso os judeus sentassem no local onde um samaritano havia sentado. Se um samaritano tomasse água em alguma vasilha, em algum recipiente, e um judeu tomasse água ali também, seria contaminado por aquele povo. E vejam a cena. O que Jesus está pedindo é água. A mulher foi ao poço para tirar água. E ela tira água. Provavelmente ela tira água e bebe da água. E Jesus pede para beber da água que a mulher samaritana tinha. Na ótica dos judeus, e para nós continuarmos o texto aqui, e voltarmos um pouco, na ótica de Nicodemos, ele não tem a ver com a conversa em si, mas na ótica de Nicodemos, que era um fariseu, um samaritano estava perdido. Mas Cristo vem e pede água para essa mulher. E ele começa a se revelar quando no verso 10 ele diz: se conhecerais o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nos 6 primeiros versos nós vimos que o próprio Deus montou a cena. E agora Cristo, sentado junto ao poço, conversando com uma mulher samaritana, ele pede água para a mulher se espanta e ele diz: olha, eu é que tenho água para te dar. E a água que eu tenho é água viva. A água viva aqui tem o sentido de água que mana da fonte. Diferente de um poço qualquer, mas de uma água que não tem fim. Essa figura de água viva, ela não é incomum para esta mulher samaritana, descendente natural de Jacó. A água viva é uma linguagem que aparece na revelação de Deus desde as páginas do Antigo Testamento. Eu pedi ao presbítero Jonas, no início do culto, que lesse Ezequiel 47, onde Ezequiel tem uma visão da parte de Deus, onde as águas começam baixinho, ele tem uma visão das águas aumentando, começa no seu tornozelo, depois passa pelo seu joelho, vai até a sua cintura, e ele vê águas espalhadas em mais águas e mais águas. Uma revelação profética do plano eterno de Deus, do plano de salvação que o Senhor tem para o seu povo. E no Antigo Testamento, irmãos, Israel, que é o povo de Deus, que é a igreja ali, tinha se afastado das águas vivas, porque tinha desobedecido aos mandamentos de Deus e tinha se misturado com povos pagãos. Os samaritanos, por exemplo, o Reino do Norte, lá no livro dos Reis, os irmãos vão encontrar ali que sob o domínio assírio, o que ocorreu foi que os samaritanos eles se misturaram com os povos, porque o rei da Síria, comandando o seu exército, tirou o povo de Deus de Samaria e colocou povos de várias nações com as suas práticas pagãs. Só que o que ocorreu foi que Deus castigou aqueles povos e mandou leões, se não me falha a memória, para destruir os homens. E o rei disse, então vamos chamar um sacerdote do povo de Israel para que ensine esse povo, essa mistura de povos, aí a adorar ao Deus verdadeiro para que ele não mais nos castigue. Nesse envio do sacerdote, o judeu ensinou, o do Reino do Norte ensinou ali aqueles povos a adorarem, e o que ocorreu foi um sincretismo religioso, uma mistura de práticas pagãs. Só que o livro dos Reis nos mostra também que o reino de Judá também caiu no mesmo pecado. O reino de Judá também desobedeceu a Deus. Todo Israel, todos os judeus, naquela dispensação, e aqui na época em que Cristo encarna, estão longe da verdadeira adoração. Estão longe do verdadeiro Deus. E isto ocorria também no Antigo Testamento. Estava dizendo que a figura de água viva é a figura usada desde as páginas do Antigo Testamento. Em Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, por exemplo,
nós lemos assim: a mim me deixaram, o Senhor está falando por intermédio de Jeremias, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. É a linguagem, né, comum ver nos profetas, a linguagem simbólica. E qual era o pecado de Israel? Adorar ídolos. Deixar o Deus verdadeiro para se prostrar diante de falsos deuses, para sacrificar os seus filhos aos deuses pagãos, para cometer imoralidade sexual, todo tipo de promiscuidade, porque idolatria e promiscuidade andam juntos. Demônio e depravação andam juntos. Ele é o oposto do Deus santo. Israel tinha caído nesse sentido, estava longe do Senhor. E o Senhor diz por intermédio do profeta: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Vejam, eu sou a fonte da água viva, diz o Senhor. E cavaram cisternas quebradas, que não retêm água rasa. Ainda em Jeremias, no capítulo 17 e no verso 13, também há uma linguagem semelhante. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim, diz o Senhor, será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Profeta Zacarias, capítulo 14, verso 8 e 9. Naquele dia também sucederá, que aqui já é uma profecia de restauração. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. O Senhor está prometendo restaurar Israel em uma época que haverá um só Senhor, não mais uma adoração a ídolos. E ele usa essa figura também apresentando e dizendo que de Jerusalém correrão águas vivas. A profecia diz respeito à época de Cristo, ao início desta era e a vida eterna também. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 21, quando João tem a visão de novos céus e nova terra, no versículo 6 ele diz: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. No capítulo 22, no verso 1, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 17, ainda de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a figura. Perpassa por toda a Escritura. Uma figura que Deus usa para revelar que Ele é a fonte de vida. E que o homem só pode encontrar vida genuína, vida plena, real, nele. Em Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a água da vida. Por isso ele diz à mulher samaritana: tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E ele disse ainda no verso 10 que ele é o dom de Deus. Quando Jesus conversou com Nicodemos, no capítulo 3, no verso 16, Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é o dom de Deus. Jesus é a dádiva de Deus. Jesus é o presente de Deus para os homens que estão em pecado. Jesus é a fonte de água, não de uma água natural, mas de uma água espiritual, de uma água que sacia de fato a sede espiritual dos homens. A mulher samaritana continua sem entender. No verso 11 ela diz: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva. Eu chamei a atenção dos irmãos lá no versículo 6, quando João apresentou Jesus cansado.
E eu chamei a atenção para essa realidade de que Deus encarnou, condescendeu, se humilhou. O mesmo pode ser dito aqui. O que nós temos é Jesus Cristo sem nada, irmão. Ele não tem nada nas mãos para tirar água. E entendam a cena. O que nós temos é Deus encarnado, sem nada, conversando com uma mulher pecadora que pensa que tem tudo. Nós podemos nos encontrar nesta figura, não é? Às vezes nós pensamos que somos autossuficientes. Isso é característico do homem natural. Ele acha que ele não precisa de Cristo. Principalmente essa mulher. Essa mulher se vê como filha de Jacó. E Cristo se apresenta como Deus encarnado, o Deus que condescende, o Deus que quer falar com mulher, com homens pecadores. Ela diz, tu não tens nada, o poço é fundo, como tu tens água viva. Eu disse aos irmãos, água viva é uma água que não tem fim, não é? Então a mulher não está entendendo ainda, como Nicodemos não entendia. E essa mulher não entende e diz, como tu tens água viva? E vejam como ela pensava que era alguma coisa, que no verso 12 ela diz, és tu porventura maior do que Jacó? O nosso pai? Ela está dizendo, eu sou filha de Jacó. Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Tu és maior do que Jacó? Como é que tu queres me ajudar? Essa que é a questão. E Jesus revela, nos versos 13 e 14, que ele é maior do que Jacó. Quando ele diz assim, quem beber desta água, tornará a ter sede. Essa água do poço de Jacó, que vocês têm tanto como algo importante para a vida de vocês, religiosa, social, né? Porque nutria ali, supria as necessidades do povo. Jesus disse, essa água, ela tem fim. Não sacia vocês. Vocês bebem da água, mas vocês ainda vão ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, o Cristo está usando, repito, a mesma figura lá do Antigo Testamento. Fluirão águas vivas. A água, Ezequiel viu a água, os profetas anunciaram a água fluindo. E Deus estabelecendo a sua presença, a sua vida real no meio do seu povo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus amplia a sua autorrevelação. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz, aquele que tem sede, venha comprar água. Compre água de graça. E Jesus se apresenta aqui como a água. Quem conhece a Jesus, e ele ensina isso aqui, nunca mais sentirá sede. Ele diz, de dentro deste alguém vai jorrar uma fonte para a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Que ele é a vida eterna, irmãos. E que essa vida eterna, eu vou avançar aqui no diálogo, essa vida eterna, e nós já aprendemos isso lá no diálogo com Nicodemos, essa vida eterna, ela é concedida unicamente, exclusivamente, não a descendentes de Jacó. Pouco importa se é descendente natural de Jacó. Pouco importa se é samaritano. Pouco importa se aquela fonte era a fonte de Siquém, onde Jacó deu ao seu filho José. Jesus tinha ensinado a Nicodemo, pouco importa ser judeu, de fato. Pouco importa ser membro de uma seita judia, um fariseu. Agora Cristo está dizendo para ela, pouco importa se você é descendente natural de Jacó. Por quê? Porque a vida eterna é dada unicamente e exclusivamente àqueles que são purificados. E aqueles que recebem nova vida, vida espiritual, vida do Espírito Santo. Jesus tinha dito isso a Nicodemos, eu repito, capítulo 3, no verso 5 e 6,
em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemo. Tem a ver com o Espírito Santo, irmão, no capítulo 7, nos versos 38 e 39, nós lemos assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, o apóstolo João explica. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. No verso 38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica, ele se refere ao Espírito Santo. Jesus está falando de mudança verdadeira. Voltando a João 4, no verso 15, a mulher ainda não entende. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Quando eu li, comecei a estudar durante a semana, eu pensei, a mulher entendeu agora. E depois ela disse: Senhor, dá-me dessa água. Parece que ela entende, não é? Jesus disse: olha, eu tenho água viva. Só que ela diz: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda tem o seu olhar na fonte natural, na fonte de Jacó. Ela pede água para Jesus porque ela não quer voltar mais até ali aquele local. O que não era simples, não é? E ela tinha que caminhar alguma distância. Ela levava o seu cântaro ou no ombro ou na cabeça. E cansada de tudo aquilo, talvez ela diz, então, eu quero essa água para não voltar mais a este local. Irmãos, e aqui, antes de nós continuarmos no próximo domingo os versos seguintes, aqui nos versos 16 e 17, 16, 17 e 18, Jesus, então, ele revela, ele começa a abrir os olhos da mulher para a sua real necessidade espiritual. Porque, nós já lemos, o que Jesus diz à mulher é: chama o teu marido. Alguns estudiosos, desavisados, ou sei lá por que razão, afirmam que Jesus mudou de assunto abruptamente. Na verdade, ele não está mudando de assunto. Ele é o Deus, como eu disse domingo passado, que está governando toda a cena. Ele se revelou à mulher, falou da água, como já expliquei, e vendo que a mulher não entendia nada, ele, então, estou aqui imaginando como Deus conhece o coração, conhece a vida de todos os homens e a real necessidade que nós temos. Então ele toma mais um elemento para mostrar onde ele quer chegar. Qual é o seu plano? Ele diz: mulher, chama o teu marido então. E ela diz o que a ele? Eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Já tive muitos maridos. E ela começa a revelar então a Cristo aqui que nenhum, irmão, dos 5, não é 5 que ela teve? Não tenho marido. Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveram. Quando ela diz eu não tenho marido, ela começa, talvez inconscientemente, mas ela começa a reconhecer a sua necessidade, a sua fragilidade. Ela revela a Cristo que ela não se satisfez com nenhum dos seus 5 maridos. Nenhum dos 5 maridos pôde dar a ela o que ela queria. Hoje pela manhã, quando nós estudamos a proibição que Deus faz para a igreja, para Israel, ali em Êxodo, pecado de feitiçaria e adoração a outros deuses, eu chamei a atenção dos irmãos dizendo, quando nós colocamos alguma coisa ou alguém para satisfazer as nossas necessidades no lugar de Deus, então nós somos idólatras e nós pecamos contra Deus. A mulher revela então, quando diz eu não tenho marido, não sabemos se ela era casada ou não, provavelmente não, tinha apenas tido homem, e ela diz eu não tenho marido, ela começa a revelar a Deus que ela é imoral, que ela
é vazia e que ela precisa de um Senhor, de um Deus, de um Salvador. Os versos nos mostram que ela é imoral. Quando psicólogos, psiquiatras cristãos comentam um texto, eles enfatizam até de forma demasiada, mas chamam a atenção para essa realidade da vida. De como nós não podemos, irmãos, nenhum de nós, podemos depositar a nossa esperança, a razão da nossa vida em satisfações transitórias, em satisfações efêmeras, em satisfações deste mundo. A mulher é imoral. Porque a vontade de Deus é clara nas Escrituras Sagradas desde a criação. É um homem e uma mulher. O que está fora disso é pecado. É ira e rebeldia contra o Senhor. E Jesus está revelando o seu plano, como eu disse aos irmãos. Deus se comunica com uma mulher pecadora. Esse é o ponto principal aqui, até aqui. Ainda que haja a questão cultural. Um homem com uma mulher. Um judeu com um samaritano. É verdade. Jesus quebra regras sociais e religiosas aqui. Ele quebra isso. Mas essa quebra de paradigmas sociais e religiosos apontam para a realidade maior. Deus Todo-Poderoso condescende e fala com homens e mulheres imorais. Ele não veio para isso. Ele veio para salvar. Não é? Ele veio para salvar pecadores. Quando os discípulos quiseram destruir Samaritano, ele disse: vocês não sabem, vocês ainda não entenderam qual é o meu espírito. Eu vim para salvar. Jesus vem para salvar. E essa é a ênfase que nós devemos tirar aqui desse texto. Jesus está conversando com uma mulher pecadora, está se revelando a uma mulher pecadora. Primeira lição, irmãos, olhando para esses versos, para nós concluirmos, é que Jesus é maior do que Jacó. Os planos de Deus, revelados em Cristo, mostram que a salvação é oferecida a todos os homens. Não a judeus considerados verdadeiros judeus, e nem a descendentes naturais de Jacó. Jacó é Israel, os irmãos sabem. Jacó foi aquele com quem Deus fez aliança. Mas pouco importa a descendência natural. Pouco importa nós trazermos um pouco mais para próximo de nós, pouco importa a religiosidade em si. Pouco importa. Porque Deus, irmãos, ou melhor, Cristo é maior do que a religião, se é assim que nós podemos dizer. Menciona a religião aqui no sentido pior que houver. Não é? Pouco importa que é uma religião verdadeira, que é a religião que Deus mesmo institui na Escritura. Mas Jesus é maior do que Jacó. Jesus, ainda no mesmo sentido, Jesus, irmãos, é Deus. É isso que João nos quer ensinar. O Filho de Deus, é o próprio Deus. Porque vejam que Jesus conhece a nossa vida. Jesus revela aqui que ele conhece a vida dos homens. Em alguns versos anteriores, João nos mostrou, antes do diálogo com Nicodemos, que alguns seguiam a Jesus por causa dos milagres que viam. O apóstolo João nos diz: Jesus não tinha necessidade nenhuma de que alguém lhe desse testemunho acerca dos outros homens, porque ele conhece bem os homens. Quando ele se encontra com Nicodemos no capítulo 3, nós vemos Jesus mostrando a vida de Nicodemos, o íntimo dele, mesmo ele sendo religioso. Quando ele encontra com essa mulher samaritana, que é imoral, mas que acha que tem alguma coisa, porque é descendente natural de Jacó, Jesus revela a realidade da vida dele. E essa é uma outra lição que nós tiramos. Jesus conhece a nossa vida. Ninguém pode esconder nada do Senhor Deus, que é
Jesus Cristo. Ninguém pode ocultar dele algo. E ainda, irmãos, a última lição, já mencionada também, apenas para enfatizar aqui, é que só Jesus pode satisfazer as nossas necessidades. Só Cristo satisfaz a necessidade do ser humano. Por que digo isso? Porque a real necessidade humana, ela é espiritual. Sem menosprezar as áreas legítimas da vida, como o sexo e o casamento. É isso que está aqui em jogo com essa mulher imoral. Sem menosprezar. São áreas legítimas da vida. A satisfação sexual dentro do casamento é legítima. Deus deu. E o homem deve satisfazer, sim, essa necessidade dentro do casamento que Deus instituiu e legaliza. Mas a real necessidade do homem é espiritual. E quando nós, qualquer um de nós, quando nós nos entregamos a um pecado, seja qual for, no caso da mulher era a área sexual, quando nós nos entregamos a algum pecado, isso revela a necessidade espiritual que nós temos. De forma mais teológica e séria, escatológica, isso mostra a necessidade de salvação que o homem tem. Porque um imoral precisa ser salvo. Porque o espírito é santo. Tem que nascer da água. Isto é, tem que haver uma purificação genuína. Tem que haver uma lavagem real. E nasce do espírito. Porque esse lavar regenerador é do Espírito Santo. E o espírito é santo. O espírito é de Deus. Quando Deus salva, quando Deus resgata, Ele salva e resgata de fato. Ele tira o homem das trevas, Ele tira o homem das mãos do diabo. Ele tira o homem das suas próprias prisões. E essa mulher aqui está presa na sua religiosidade, ela está presa na sua vida imoral e ela precisa beber da água da vida. Ela precisa conhecer Jesus Cristo. Ela precisa de salvação, irmãos. A real necessidade humana é espiritual e só Jesus pode saciar o homem. Só Jesus pode suprir a necessidade do homem. Isso nos conduz à reflexão acerca de nós mesmos. Né? Talvez tenhamos ainda áreas na vida que devam ser restauradas, que precisam de uma ação do Espírito Santo. Digo nós que temos lutado, chorado contra os nossos pecados, por causa dos nossos pecados, e externado ao Senhor, sinceramente, o nosso desejo de servi-lo. Nós precisamos de Cristo. E aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, que andam na sua vida desregrada, se entregando aos prazeres do mundo, buscando satisfação e não encontrando, porque é isso que ocorre, né? Seja na área sexual, seja na área da bebida, seja na área do dinheiro, seja na área da realização pessoal. Nós sabemos que nada disso satisfaz o homem. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Porque é um vazio no coração de todo homem. Eu já disse a alguém, que eu não lembro agora, algum teólogo, o vazio que há no coração do homem, só Deus pode preencher. É do tamanho de Deus. O tamanho do vazio que há no coração do homem é o tamanho de Deus. E só Deus pode saciar o homem. Que busquemos ao Senhor. Você que ainda não se confiou a Cristo, que vá a Cristo. Que ore a Deus. Que peça ao Senhor água viva. Porque a água natural você já tem tido o suficiente. Para provar a você que virá frustração atrás de frustração para aqueles que buscam se satisfazer com as coisas deste mundo. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino.
um cântico para nós louvarmos ao Senhor. Nós vamos cantar, orar e encerrar o culto. Inário número 191.